Capítulo 10. Se Deus fez todas as coisas, então quem ou o que fez Deus? Embora possam existir evidências convincentes da existência de Deus, uma questão importante ainda permanece: quem ou o que fez Deus? Parece que tudo que existe teve um princípio em algum momento. Então, quando Deus teve início, e quem ou quem o fez existir? Vamos recordar as três premissas do argumento da causa primeira para a existência de Deus. Argumento 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Argumento 2. O universo começou a existir. Argumento 3. Portanto, o universo tem uma causa. É importante esclarecer que não afirmamos que tudo que existe precisa de uma causa. Ao contrário, tudo que começa a existir precisa de uma causa. Assim, a breve resposta à pergunta quem ou o que fez Deus é nada. Deus é eterno, o que significa que ele tem vida sem princípio ou fim. Nunca houve um momento em que Deus não existisse, jamais ele terá fim. E porque Deus sempre existiu, ele não precisa de uma causa. Essa não é uma defesa especial pelos cristãos, pois a própria definição de Deus implica um ser autoexistente. Se Deus pudesse ter uma causa para existir, não seria Deus. Veja, podemos apenas indagar consistentemente a causa de coisas que podem, em princípio, ser causadas, como cadeiras, livros e computadores. Mas isso que Deus, por definição, não tem causa, não é um tipo de entidade que pode ter uma causa. Portanto, a pergunta, o que fez Deus? É, na realidade, sem sentido. Ao meditarmos nisso, nossa mente finita não consegue compreender ou mesmo expressar como algo ou alguém sempre existiu. Nossa tendência é pensar que tudo teve um princípio. Mas considere o seguinte: se o mundo nunca tivesse sido criado, seria verdade que 1 mais 1 é igual a 2? Sim, claro. Podemos compreender que coisas como as verdades matemáticas e as leis da lógica sempre existiram e não têm causa. Embora nossa mente não possa compreender como Deus sempre existiu, isso não significa ser ilógico crer que é verdadeiro. Sentimos naturalmente que algo fora do nosso universo teve de fazer que o universo viesse a existir. E o eterno Deus Criador é a explicação mais razoável. Isaías 40, 28 diz: Não sabes? Não ouves? Isaías indagou: que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga? Capítulo 11. Como Deus realmente é? A Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4, 24, e que ninguém jamais o viu e continuou vivo, Êxodo 33, 20. Então, como podemos nós, sendo humanos e não espíritos, saber como Ele é? Embora seja verdade que Deus está oculto a nós de diversas maneiras, Ele, em grande medida, tem se revelado a nós. Ele tem se revelado em toda a criação. Quando vemos o mundo ao nosso redor, vislumbramos a natureza criativa de Deus, sua infinidade de gestos e a sua incompreensível imensidão. Deus se nos revelou também nas Escrituras. Por meio da confiável palavra escrita de Deus, podemos nos aprofundar em 1. Suas características infinitas. 2. Seu coração relacional. 3. Sua natureza santa. E porque ele se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, vemos Deus em pessoa. Podemos ver de uma forma eficiente exatamente como ele quer se relacionar conosco e como é de forma relacional. Cada uma dessas dimensões de Deus nos dá uma compreensão maior de como ele realmente é. As características infinitas de Deus. Uma das primeiras coisas que sabemos a respeito de Deus é que ele é infinito, e isso ultrapassa a nossa compreensão como seres humanos finitos. O que as Escrituras nos dizem? Deus é eterno, o que significa que ele possui uma vida infinita, sem princípio e sem fim. Isaías 40, 28. Deus criou o tempo e se envolve no tempo,
mas ele existe eternamente fora do tempo. Nunca houve um momento em que ele não tenha existido e ele jamais terá fim. Nós realmente não conseguimos compreender a ideia de um ser eterno autoexistente, mas isso faz parte da natureza de Deus. Deus é todo-poderoso. A Bíblia revela um Deus que é todo-poderoso. Dizemos que ele é onipotente. Se ele quer fazer alguma coisa, qualquer coisa, pode fazê-la. O rei Davi disse em Salmo 147:5: Grande é o nosso Deus, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. O Deus onipotente, como soberano do universo, tem o poder de conhecer o futuro e fazê-lo acontecer. Em Isaías 46, 9 e 10 diz: Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Glória a Deus. Deus é onipresente. Seu conhecimento e seu poder não têm limites. Por isso dizemos que ele é onipresente. Novamente, como seres finitos, não podemos imaginar um ser capaz de estar presente tanto dentro quanto além do nosso universo de tempo e espaço. Jeremias 23, do versículo 23 e 24. Todavia, isso faz parte da natureza de Deus. Deus não muda. Por sua própria natureza, ele é confiável. Dizemos que ele é imutável. Isso significa que ele não vacilará nem mentirá, e sempre fará o que diz. Salmo 102, 26 e 27 e Números 23, 19. O fato de Deus não mudar significa que ele permanece infinitamente constante, firme e seguro de si mesmo. Pode-se confiar que ele sempre fará o que é. Ele sempre será o que é. Deus conhece tudo. Deus tem um conhecimento infinito. Ele sabe tudo, passado, presente e futuro. Dizemos que ele é onisciente. Veja Isaías 46, 9 e 10 e Salmo 139, versículo 1. Se considerarmos tudo o que há para conhecer no universo conhecido, por mais tempo que o universo tenha existido, isso nem sequer arranharia a superfície do conhecimento de Deus. Até aqui descrevemos Deus como um ser eterno, onipotente e que está em toda parte, que conhece todas as coisas e nunca muda. Isso nos dá noção de algumas das infinitas características desse Deus incrível, mas não chega ao seu lado pessoal ou ao núcleo do que ele é. É nesse nível pessoal que podemos nos relacionar mais diretamente com ele. O coração relacional de Deus. Esse Deus infinito proferiu as suas palavras, haja, e o mundo foi criado. Gênesis 1, versículo 3. E ele viu que isso era bom. Mas quando Deus criou o mundo, não o fez sozinho, porque as 3 pessoas da Trindade estavam presentes. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. O Filho, Jesus, também estava lá. Em Colossenses 1, versículo 15 e 16 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Esse aspecto triuno de Deus demonstra que ele é relacional. Assim, antes de haverem seres humanos, antes do planeta Terra, do universo ou do tempo como o conhecemos, Deus existe eternamente como um ser que se relaciona. Moisés registrou nas Escrituras que esse Criador eterno é um Deus zeloso. Êxodo 34, versículo 14, em seu relacionamento conosco. E para definir mais detalhadamente a natureza do seu relacionamento, as Escrituras dizem que o amor é de Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4, versículos 7 e 8. Podemos então dizer que Deus existe como um ser relacional amoroso.
Parte da razão pela qual Deus criou os seres humanos foi para ter um relacionamento com eles. Deus não faz isso por precisar de um relacionamento. Ele já existia como um relacionamento. Ele nos criou como seres relacionais porque em seu coração ele é um ser amoroso, relacional, que quer se relacionar conosco. Toda a criação existe por causa de sua bondade e graça relacional. O rei Davi descreve o coração relacional de Deus. Salmo 103, versículo 8 nos diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. No Salmo 119, versículo 90 e 156 nos diz: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Senhor, tuas misericórdias são muitas. No Salmo 146, versículos 7 e 9, ele defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Glória a Deus. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Em Salmo 147, 3, diz que ele, o Senhor, sara os quebrantados de coração e cura as feridas. Deus, você compreende a imagem? O sentimento relacional de Deus é altruísta. Ele é compassivo e misericordioso, infalível, justo, fiel e cuidadoso. Seu coração puro protege aqueles a quem ele ama e lhes dá o que é bom. Ele considera a segurança, a felicidade e o bem-estar de outro tão importantes como se fosse dele mesmo. Seu amor é generoso e confiante, desprendido e sacrificial, certo e seguro, leal e eterno. E quando os seres humanos deixaram de acreditar que seu Deus amoroso visava o seu bem-estar e se rebelaram contra ele, o que Deus fez? Em vez de deixá-los sozinhos em seu pecado, separados deles, Deus os alcançou em amor para trazê-los de volta para si mesmo. Em Efésios 2, 4 e 5, a palavra nos diz: mas Deus, que é rico e misericordiosa pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. O preço, claro, foi a morte torturante de seu filho numa rude cruz. O Filho inocente e santo se dispôs a sofrer e morrer para que pudesse restaurar o relacionamento com você e eu. Esse é o compassivo relacionamento de Deus. Aleluia. A natureza santa de Deus. É impossível compreender ou expressar infinitas características de Deus. Não podemos medir a profundidade de seu coração relacional. Embora ele nos tenha criado como seres relacionais e embora nós que de forma alguma o compreendermos completamente, somos atraídos poderosamente e podemos nos relacionar com ele verdadeiramente. Fomos criados para, em troca, amá-lo e amar uns aos outros como a nós mesmos. Mas onde nós, seres humanos, falhamos em amá-lo perfeitamente, Deus não falha. Porque o infinito amor o infinito Deus de relacionamento é santo e perfeito e justo. As Escrituras dizem: ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Aleluia. Está escrito em Deuteronômio 32, versículo 4. As Escrituras revelam um Deus que é perfeitamente santo. Em Isaías 54, versículo 5 e em Apocalipse 4, 8. Ele é justo em Apocalipse 16, versículo 5 e reto em Salmo 119, versículo 137. Isso não é algo que ele decide fazer. Em outras palavras, ele simplesmente não decide ser santo, justo e reto. Isso é algo que ele é. Tudo que é reto, justo e bom deriva do âmago de sua natureza. As Escrituras dizem em Tiago 1,17:
Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Isso é incrivelmente importante. O que as pessoas esquecem e não compreendem a respeito de Deus é que Ele é pura bondade. Tudo que é perfeito, justo, bonito, completo, significante e eternamente pleno de contentamento, toda alegria e toda felicidade se deve a Ele e dele procede. A própria natureza, a essência de Deus são boas. O Senhor é bom e justo, diz Salmos 25:8. Ele é santo e verdadeiro, diz Apocalipse 3:7. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, diz Isaías 6:3. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras, diz Salmo 145, versículo 17. O Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92:15. A natureza imutável de um Deus santo, sua imutabilidade, torna impossível que ele minta ou contrarie sua perfeita bondade. Romanos 3, versículo 3 e 4, Hebreus 6, versículo 16 e 18. Por conseguinte, ele é o nosso padrão para definir o que é certo e errado, o que é o bem e o mal, o que é pura alegria e felicidade. Em última análise, viver e ser como Deus é experimentar a justiça, a bondade e a alegria que Ele tem a oferecer. Viver e ser algo diferente dele é experimentar o mal, o sofrimento e a ausência de tudo que é bom. Para começar a compreender quem Deus realmente é, precisamos reconhecer que Ele é infinito e reverenciá-lo e reconhecer sua natureza relacional e aceitá-lo, reconhecer sua bondade pura e adorá-lo. O rei Salomão, em sua sabedoria, declarou em Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Possuir sabedoria e entendimento a respeito de Deus, da Bíblia e da própria vida envolve conhecimento de suas infinitas características, seu compassivo relacionamento de amor e a sua natureza de pura bondade. Tendo isso como nosso centro de gravidade moral, podemos começar a ver a vida claramente e ter um ponto de referência para fazermos escolhas morais corretas.